mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no estudo de número 3 do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos últimos 2 estudos, nós verificamos o entendimento de Kardec sobre as passagens evangélicas que tratam da riqueza, a função da riqueza, o que Jesus quis dizer quando falou da dificuldade do rico entrar no reino dos céus, que era mais fácil uma corda passar no buraco de uma agulha, bem como as mensagens dos espíritos superiores sobre a importância de trabalharmos as riquezas do espírito, as riquezas morais, pois são elas que nós levamos para a vida após a morte, sendo que as riquezas terrenas permanecem aqui para trocar de mãos, já que é tudo empréstimo. Nós vimos que grande parte das comunicações de espíritos superiores tratam a riqueza como um usufruto, em que a propriedade é de Deus e Ele permite que nós utilizemos a riqueza temporariamente. Por isso, usufruto. Nós fruímos da riqueza, mas, na verdade, ela não nos pertence. Hoje iremos finalizar esse capítulo lendo as últimas mensagens de espíritos também sobre o tema. A primeira delas, do estudo de hoje, é desprendimento dos bens terrenos. A entidade diz: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. É a contribuição, portanto, desse espírito sobre o tema riqueza. Ele vai contribuir com o seu conhecimento a fim de que nós encontremos libertação. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Notem que esse espírito já sabe da função do espiritismo, da missão do espiritismo, de instruir a humanidade para preparar a terra regenerada. O período de transição a que estamos passando, iniciando, a fim de que no futuro, que esperamos não ser muito distante, a Terra se encontre num novo nível evolutivo, um planeta de regeneração. Esse espírito, portanto, tem consciência da sua missão de instruir a humanidade nessa união fraternal para possibilitar a regeneração da Terra. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Ele inicia então dando essa informação que todos nós já sabemos, não é? O amor aos bens, a paixão aos bens terrenos é um dos principais obstáculos para a nossa elevação. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então, quando nós aplicamos a nossa possibilidade de amar aos bens materiais, estamos destruindo essa faculdade em relação às pessoas, ao próximo. Substituindo então o próximo por bens materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Eu acho que eu não preciso responder, né? Todos sabem a resposta dessa pergunta. A riqueza traz felicidade? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração?
No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um vazio no fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil. Não há uma armadilha, portanto, em acumular riquezas. Não há uma cobra ali escondida num cesto de flores. O Espírito claramente está usando de uma alegoria para demonstrar que muitas vezes a riqueza é essa cesta de flores, porém traz uma cobra, um réptil, um lagarto escondido. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Então aqui é preciso fazer uma observação. Já é a segunda entidade que fala que não tem problema nenhum o homem alcançar riqueza através do trabalho digno, honrado, assíduo. Não tem problema nenhum. Eu repito, os espíritos não condenam a riqueza, mesmo porque nós já estudamos aqui que o fato de ser rico não significa que está condenado, e nem que a riqueza é algo ruim, porque se assim fosse, Deus não a teria criado. Deus não teria criado os bens, as pedras preciosas, o ouro, os metais preciosos. É o homem que desvirtua a função da riqueza. Então, mais um espírito que ensina. Eu entendo a satisfação do homem justo que trabalhou e conquistou a riqueza. Mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai, portanto, uma grande distância desse sentimento de satisfação por ter alcançado a fortuna pelo trabalho honesto, do que o apego à fortuna, à riqueza. É diferente, portanto, estar apegado à riqueza do que possuí-la para o avanço da sociedade, como nós já estudamos aqui a função da riqueza. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então, muito importante essa última parte deste parágrafo. Não há problema, portanto, na conquista da fortuna pelo trabalho digno, mas é diferente do que o indivíduo ser apegado. Da mesma forma que é diferente um indivíduo que gasta tudo sem se preocupar com a qualidade do que se gasta o dinheiro, se está desperdiçando dinheiro, com aquele que é pão duro ao extremo, que ele chama aqui de sórdida avareza. Não proporciona sequer o conforto para ele próprio, preferindo ter os cofres e os bolsos cheios de dinheiro do que usá-lo muitas vezes para o próprio conforto. Então, a mesma distância que existe no indivíduo que conquistou a fortuna e é apegado, também há naquele que gasta tudo e é extremamente avaro, né? Que não gasta com nada, nem com ele, muito menos com os familiares e muito menos com o próximo que precisa. Portanto, o vício existe tanto naquele que gasta tudo de forma exagerada, quanto aquele que não utiliza o dinheiro e guarda nos cofres recheados de moedas. E para solucionar esses dois vícios, a caridade, colocada aqui pela linguagem da entidade por Deus, é a santa e salutar virtude que ensina o rico a utilizar bem a riqueza, dando sem ostentação, sem humilhar o pobre, o miserável, aquele que precisa da caridade. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família,
quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca. É que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Mais um espírito, portanto, que utiliza a figura de que a riqueza não nos pertence e retorna às mãos do seu legítimo proprietário, que é Deus. Deus não precisa da riqueza, logo, ele permite que seus filhos a utilizem. E como já vimos em outra mensagem, ele troca a riqueza de mãos constantemente. Portanto, se você obteve a riqueza pelo trabalho ou pela herança, não importa. Sempre lembre-se que a riqueza pertence a Deus e retornará a Ele. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. Não tem aquela frase que hoje em dia utilizam muito, não é? Meu corpo, minhas regras. Já tem um erro fundamental nessa frase. O corpo não é seu. Em última instância, nem o nosso corpo físico nos pertence. É tudo empréstimo divino. Sois depositários e não proprietários. Mais uma vez, a espiritualidade usa a figura do usufruto. Aqui ele usou a figura do depositário fiel. É mais um conceito jurídico também. São dois conceitos jurídicos diferentes, usufruto e depositário fiel. Depositário fiel é aquele que administra um bem, né? Está com aquele bem temporariamente. É depositário. Se ele vai ser fiel ou não é outra história, né? Mas ele é depositário daquele bem, está com a posse temporária daquele bem. O usufruto da mesma forma. O indivíduo está com o direito de desfrutar daquele bem temporariamente. Mais uma entidade que utiliza essa figura de empréstimo, de depósito, de usufruto dos bens materiais. Não somos, portanto, proprietários. Não vos iludais, diz a entidade. Não se iluda. O dinheiro que está lá na sua conta bancária, que está no seu bolso, na sua carteira, no seu cofre, não pertence de fato a você. E aqui é necessário frisar. Não estamos pregando aqui uma teoria socialista de que o dinheiro pertence a todos e não somente a um capitalista. Não é isso que os espíritos pretendem nos ensinar. Ele está falando de algo muito maior do que as teorias humanas, do que as teorias políticas e sociais. Ele está falando da propriedade real, a última, a primeira, na verdade, né? A que deu origem a tudo, que é a divina. Então, não se pretende destruir o conceito de propriedade, não é isso. Não há nenhuma revolução no espiritismo para destruir o conceito de capitalismo ou de propriedade. Não se iludam. É apenas o ensinamento de que nós todos pertencemos a uma sociedade espiritual, a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual e retornaremos a ela um dia, todos nós. Logo, a riqueza material ela está temporariamente sob a nossa administração. Enquanto está sob a nossa administração, vale todos os direitos dos homens. Direito de propriedade, direito de uso, direito de desfrutar desses bens. O que o Espiritismo ensina é que a gente utilize esse direito de maneira consciente, arrazoada, equilibrada. Nada nos pertence porque pertence ao Pai, como Jesus ensinou. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir. Aqui ele fala da prestação de contas. Teremos que devolver a Deus a riqueza que ocorre quando desencarnamos e prestaremos contas do uso que fizemos dela. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Olha que interessante, esse espírito diz, pelo menos o supérfluo a gente tem que
doar. Dar em caridade para quem necessita, para o necessitado. É uma regra. Todos os espíritos que se comunicaram nessa página, nesse capítulo, foram claros. Pelo menos o supérfluo a gente tem que proporcionar a quem falta o necessário. E nós aprendemos no último estudo que o que pensamos ser necessário muitas vezes é supérfluo. Eu dei o exemplo do carro, eu dei o exemplo das viagens, né? Muitas vezes a gente coloca como necessário uma coisa que é, na verdade, supérflua. Então, interessante a entidade colocar aqui que pelo menos o supérfluo a gente tem que garantir a quem não tem nem o necessário. Prossegue o Espírito. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Então o Espírito está dando um exemplo. Se alguém te empresta um dinheiro, o mínimo de honestidade que você traz acarretará na devolução desse empréstimo, né? No pagamento desse empréstimo. Isso é o básico da honestidade. Alguém te emprestou dinheiro, você paga essa pessoa e fica agradecido a ela, ok? Pois bem, essa a posição de todo homem rico. Então, o exemplo de receber uma quantia de um amigo e pagar essa quantia de volta é o exemplo que o Espírito dá sobre a prova da riqueza. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Então, como Deus não precisa da riqueza, ele empresta para o homem, a fim de que esse homem, no sentido de humanidade, né, homens e mulheres, utilizem a riqueza devolvendo em amor e reconhecimento a Deus. Então, o que Deus pede quando empresta a riqueza é, no mínimo, reconhecimento, agradecimento e amor aos seus filhos, às suas criaturas. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele, seus filhos. Então, a única exigência que Deus faz é que o rico dê aos pobres ao menos o necessário, porque eles também são filhos de Deus, portanto, nossos irmãos. Essa entidade ainda diz: ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Então, é uma consequência que a gente vê todos os dias. A riqueza causa no indivíduo a ardente e desvairada cobiça. O coração quer sempre mais, quer sempre ampliar essa riqueza a todo custo. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Então, o Espírito pergunta o que a gente falou agora há pouco. Você já procurou pensar que um dia você vai ter que prestar contas da riqueza que Deus te confiou? Que a riqueza que Deus permitiu você usufruir temporariamente? Já pensou nisso? Ouvidais, ou seja, você por acaso esquece que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra? Para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Olha que pergunta profunda. Ele continua indagando ao rico. Rico, você já parou para pensar que com a riqueza você se torna um ministro da caridade na terra? É uma obrigação, é uma função. A partir do momento que Deus te concedeu a riqueza, você se torna automaticamente um ministro da caridade, ou ao menos deveria ser. Por quê? Porque você detém a possibilidade
financeira, de dar ao necessitado o necessário, a dignidade, a profissão, o emprego, como nós vimos aqui no último estudo, que é muito mais valoroso dar uma profissão, um ofício a alguém que precisa. Então, o rico se torna um ministro da caridade e que terá que prestar contas. A entidade ainda vai falar do conceito que nós vimos Fenelon abordar, que é de dispensador inteligente, utilizar a riqueza de forma inteligente, dispor dessa riqueza de forma inteligente. Ou seja, não simplesmente dar, não pegar um saco de dinheiro e jogar pela janela de casa, né, ao vento, para que as pessoas peguem. Não, isso não é uma maneira inteligente de dispor o dinheiro. Fenelon falou que dispensar inteligentemente o dinheiro é dar oportunidade, dar profissão, dar emprego, levar desenvolvimento para a região em que você mora. E isso é utilizar a riqueza de forma inteligente. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis. Então, como eu falei agora há pouco, mais uma entidade utiliza conceito jurídico. O conceito de depositário infiel é aquele que detém uma coisa, um bem, temporariamente, por ordem judicial ou por contrato, e ele se torna um depositário infiel. Por quê? Ele deixou aquele bem estragar, ele deixou aquele bem ser roubado, ele deixou aquele bem se destruir porque não cuidou. Então ele é um depositário infiel. O depositário tem uma função. Ele tem que guardar o bem, proteger o bem, não deixar ele ser roubado, porque senão ele vai ser depositário infiel. Então essa entidade está ensinando. Quando você usa a riqueza só para si, você se torna um depositário infiel. Deus te concedeu o dinheiro para seres depositário e você utiliza só para você mesmo e para os seus familiares, você se torna um depositário infiel. Eu nem vou incluir os familiares aqui porque a entidade não falou isso. A entidade falou usar em vosso proveito. Então a pessoa usa só para ela. É um depositário infiel. Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? Qual o resultado, portanto, daquele que esquece do dever de usar a riqueza de forma inteligente? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo, com A maiúsculo, porque é o amigo divino, é Deus, que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Então, a entidade está usando a figura do tribunal, quando o indivíduo morre e vai se encontrar com Deus nesse tribunal, Deus na forma de um juiz vai perguntar: o que fizestes da riqueza que te concedi? Terá que prestar contas a esse amigo que emprestou esse dinheiro para você. A entidade ainda vai dizer: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Agora, o espírito vai começar a apontar os erros principais do rico. Ele acha que é virtuoso, mas na verdade é egoísta. Ele se ilude na terra. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza. Olha só, é um puxão de orelha ao avarento, aquele que guarda dinheiro, que não ajuda ninguém, não dá conforto sequer para si mesmo. Por quê? Qual a justificativa dele? Eu estou economizando e estou aplicando na minha previdência. O indivíduo
rico, ele só está usando para guardar, não está usando na verdade, né? Está só guardando e acumulando para quando chegar a velhice ter grandes quantias. Então, o que esse espírito está dizendo? Não sou eu. É essa entidade que assinou essa mensagem, uma entidade elevada. Ela está dizendo, quando você, rico, dá a desculpa que está acumulando riqueza como uma forma de economia ou previdência, na verdade é cupidez e avareza. Você tem, logicamente, o direito de guardar para ter uma velhice confortável. Ninguém está tirando esse direito. O que a entidade está explicando é daqueles que guardam tudo que tem, não usam nada, detêm grande possibilidade financeira e só acumula, economiza. Ele ainda diz, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Então ele dá os dois exemplos, do que não gasta com nada e só acumula, com aquele que gasta tudo, é pródigo. E confunde essa prodigalidade com generosidade. Ele fala, eu sou generoso, quem precisa eu dou. Aí a pessoa engana ele, passa a perna, fala que está precisando, mas na verdade não está. E aí o indivíduo gasta tudo doando sem pensar, sem ser de forma inteligente. Então ele acha que está sendo generoso, mas na verdade está sendo pródigo. E o Espírito ainda coloca aqui uma expressão que deixa muito claro. É o pródigo que faz esse gasto excessivo em proveito próprio. Ou seja, ele tem segundas intenções em ser generoso, como ele afirma. Ele está dando altas quantias porque ele quer algo em troca, em proveito próprio. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. Então agora o Espírito está dando um exemplo do que a gente ouve muito dos avarentos. Eu não gasto a minha riqueza porque eu estou guardando para os meus filhos, para que eles não fiquem na miséria. Ele só deu o exemplo até agora, ele não julgou, ele não falou nada. Ele só deu o exemplo. Tem aqueles que guardam, que não usam, que aqui na verdade ele fala que não praticam a caridade. Então veja só, é importante a gente interpretar corretamente. É aquele que deixa de praticar a caridade, de ajudar alguém. Por quê? Meus filhos precisam para quando eu morrer, eles terem uma grande quantia. E aí o indivíduo não faz caridade. O Espírito diz, é muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Então essa atitude não é censurável. Eu não ajudo porque eu estou guardando para os meus filhos. Ok, mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Então o Espírito ele nem condena aquele que diz guardar a riqueza para os seus filhos, porém ele está indagando. Será que esse indivíduo, de fato, não pratica a caridade apenas porque quer deixar para os seus filhos? Não será, muitas vezes, um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Então, será que na verdade não é um apego disfarçado? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Então, olha só. Ele está dizendo, será que esse indivíduo de fato está guardando para os seus filhos? Vamos supor que sim. Vamos supor que de fato o indivíduo não faz a caridade com a sua riqueza porque ele está guardando para os seus filhos. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Então, ainda que o indivíduo esteja pensando somente nos seus filhos de forma sincera, não seja uma desculpa qualquer, de forma sincera, ele quer guardar para os filhos dele. Será
que esquecer dos irmãos em Deus é justificado por pensar somente nos seus filhos terrenos? Quanto já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Então ele já entra em outra questão. Será que os seus filhos precisarão de tanto dinheiro assim? Será que eles já não têm o necessário, aliás, o supérfluo? Será que eles precisam de mais supérfluo? Não será... Não, quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por ficar um pouco menos, como a gente diz? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Então, ele não condena, vejam que ele não condena, mas ele faz várias perguntas para o próprio rico refletir, para o próprio rico pensar. Eu estou deixando para os meus filhos, mas será que eles precisam de tanto? Será que eu não vou deixá-los mimados ou com o coração endurecido, deixando tanto dinheiro? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos. Então, depois de dar todas essas lições, de fazer essas perguntas, para demonstrar que é justo o sentimento daquele que guarda a fortuna para os seus filhos, porém, será que precisa guardar tanto? Será que esses valores não deixarão os filhos mal acostumados, com o coração endurecido, egoístas? E aí ele afirma: para aqueles que deixam fortunas para os seus filhos, pensando que eles amarão mais vocês, é um grande engano. O fato de deixar grandes riquezas não significa que os filhos terão uma grande afeição pelos pais. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Então ele está dando aqui uma lição preciosa de alguém que é um irmão mais velho, né? É o indivíduo que usa tudo, guarda tudo para deixar para os filhos, achando que seus filhos não serão egoístas para com o sentimento que terão com o próprio pai que deixou essa quantia do que tem para com os irmãos mais próximos. Em resumo, a lição é: deixar grandes fortunas para os filhos sem ensiná-los a serem generosos, a usarem com inteligência, a serem caridosos, vocês estarão deixando os corações deles egoístas e endurecidos e serão, por consequência, também egoístas com os próprios pais. Na mesma mensagem, há um homem que muito haja trabalhado e com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Então ele está falando algo que é da sabedoria popular. Quando nós conquistamos algo, tem muito mais valor do que quando ganhamos, recebemos de graça. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Portanto, ele está ensinando que o indivíduo que era pobre e ficou rico e pratica a caridade, ele tem mais mérito do que aquele que nasceu na riqueza e não sabe o que é sequer trabalhar. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Então esse parágrafo serviu para ensinar que aquele que detém a riqueza desde o berço, ele carrega menos culpa, se não for caridoso, do que aquele que era miserável, conquistou a riqueza e não ajudou a ninguém. Porque aquele que era pobre e conquistou a riqueza, conseguiu a riqueza por empréstimo divino,
e não ajuda os outros, ele tem mais culpa do que o rico de berço, aquele que recebeu a herança e nunca trabalhou e também não foi caridoso. Ambos estão errados, ambos não praticaram a caridade, mas tem mais culpa, tem mais peso para aquele que sentiu a dor da necessidade e quando teve condições financeiras não diminuiu essa dor nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Agora o Espírito vai tratar do orgulho. Egoísmo e orgulho, as duas maiores chagas da humanidade, de onde surgem todas as outras paixões. O orgulho, portanto, também está presente naquele que é apegado aos bens materiais. Não raro, vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades o desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo, e acabar dizendo, faça o que eu fiz. O Espírito está dizendo, então, que é muito comum as pessoas que eram pobres e se tornaram ricas falarem para quem é pobre, me imite, faça o que eu fiz e você também será rico. E aí deixa de ajudar a pessoa. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. Notem que a entidade está demonstrando que o apegado aos bens materiais também é orgulhoso. Por quê? Ele não reconhece que a riqueza não lhe pertence. Ele tem orgulho da sua riqueza, da sua conquista. E aí acha que nem Deus pode tirar dele, porque é dele, pertence a ele. E isso é uma ilusão. Por mais que o indivíduo tenha conquistado a riqueza, na verdade ele conquistou um empréstimo divino. E a riqueza não pertence a ele exclusivamente. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Olha que sabedoria dessa entidade. O egoísta, ele sequer enxerga, porque ele tem venda nos olhos, de que Deus pode, com uma palavra, aniquilar toda a riqueza que ele possui, trocar de mãos, ou ainda trazê-lo da vida física para a vida espiritual. O orgulho, portanto, não permite enxergar esse Deus grandioso. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Então, se ele trouxe até agora o avarento, aquele que não gasta, aquele que somente acumula, agora ele traz o pródigo, aquele que gasta, esbanja a riqueza, que gasta com automóveis de grande valor, casas luxuosas, bens terrenos, esbanjando a riqueza. Ele não é desprendido, ele é indiferente, ele age com descaso. De novo traz a ideia do depositário. O indivíduo é depositário desses bens, por isso não tem direito de os dilapidar. É como se a gente recebesse de Deus esses bens e destruíssemos, tratássemos com descaso esses bens. Não nos pertencem e nós estamos dilapidando se esbanjamos. Então, o depositário dos bens não tem direito de dilapidar, confiscar em seu proveito, porque prodigalidade não é generosidade. É uma lição muito importante, porque muitos podem pensar que se ser avarento é um mal, serei, então, generoso, mas na verdade estará sendo pródigo, gastando de forma a dilapidar o patrimônio, não utilizando de uma maneira inteligente para levar aos indivíduos o mínimo necessário. Então, ser pródigo não é ser generoso,
é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Olha só, aquele que dá a todos sem pensar, de forma a esbanjar, de forma pródiga, é na verdade egoísta. Por quê? Aí ele diz, número 1, que despenda e amancheias o ouro de que disponha para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Então, o indivíduo que gasta para satisfazer a fantasia, talvez não usaria nem um centavo para prestar um serviço, demonstrando, portanto, que ele usa para satisfação pessoal, ainda que seja de forma desapegada, entre aspas. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Então vejam que ele demonstra o que é desprendimento real. Desprendimento dos bens, desapego dos bens, é apreciar esse bem no seu justo valor, é servir-se dele em benefício dos outros, não somente em benefício próprio, é não sofrer porque os perdeu. Essa é uma característica muito importante daquele que é desapegado. Quando é furtado, quando é roubado, quando sofre um revés financeiro, uma infelicidade econômica, não fica desesperado, não fica pensando naquilo e sofrendo por aquela perda. E também aquele que não sacrifica a sua vida futura em detrimento de bens materiais. Esse é o verdadeiro desprendido. Se, por efeito de imprevistos reveses, vos tornardes qual Jó, dizei como ele, Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste, faça-se a tua vontade. Então, se o indivíduo perde a riqueza, não lamente. É normal ficar entristecido, é normal ficar um pouco revoltado com a violência urbana, com a desonestidade do outro. É natural, nós somos imperfeitos. Mas lembremos que a vontade de Deus permitiu que nós perdêssemos aquela fortuna, aquele bem. Então, que busquemos a aplicação da lei humana, porém não soframos, não fiquemos angustiados, porque Deus decidiu trocar de mãos a propriedade, na verdade o usufruto daquele bem, o empréstimo daquele bem. Eis aí o verdadeiro desprendimento, o desprendimento de Jó. Senhor, vós me destes e agora me tirastes, faça-se a tua vontade. Sede antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Se Deus nos deu e depois tirou, Ele pode muito bem devolver para nós. Então não nos angustiemos, não nos revoltemos. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Percebam que a entidade já entrou na questão de reveses, de perdas. Se Deus retirou algo de nós, não se desespere, porque Ele sempre consola depois de uma provação difícil. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Lembrando também que os bens reais, os bens que realmente têm um valor na vida espiritual, esses não podem ser retirados. Deus não retira os bens da alma, os nossos valores conquistados. Muitos vão dizer que com a reencarnação nos são retirados os valores, mas não. Eles ficam latentes, adormecidos, mas continuam conosco. Deus não retira as nossas conquistas morais. Esses sim, os bens que realmente são nossos. Não os bens materiais, não o ouro, não a riqueza. Esses são passageiros e não nos pertencem. Mas as riquezas da alma, as virtudes do espírito são eternas. E Deus, e nem ninguém,
tira essas riquezas, essas virtudes de nós. O pouco apreço que se liga a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. Quanto menos dermos importância aos bens materiais, menos sentiremos a perda desses bens. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa, o momento presente. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender essas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. Finaliza então esse espírito de uma forma muito bela, né? Ainda não é o final, mas esse parágrafo foi finalizado de uma forma muito bonita, porque aquele que realmente é desprendido é como um adulto que ouve o conselho do Cristo. O meu reino não é deste mundo. Logo, as riquezas deste reino também não são do mundo do Cristo, do reino do Cristo. Se o reino terreno não é o do Cristo, o que pertence à terra também não é dele. Logo, não devemos nos lamentar tanto pelas perdas materiais. E de novo, não estou dizendo aqui que somos santos, que vamos aceitar quando somos roubados, furtados, quando quebramos uma empresa, por exemplo, quando somos demitidos. É normal sentir angústia, até desespero, dependendo da sua situação. Mas o importante é lembrar que pelo Espiritismo nós aprendemos que se Deus retirou, Ele pode nos devolver, que há uma razão por trás, uma função do sofrimento, uma função na dor para a nossa elevação. E aí tomar essa perda, esse momento difícil como aprendizado e continuar batalhando aqui na Terra, porque Deus consolará sempre que impuser uma provação rude. E aí a entidade vai justamente ensinar isso, que ele não está pregando o desfazimento dos bens, condenando a riqueza. O que ele está dizendo? A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Então vejam que aqui o Espírito ensina que aquela passagem em que Jesus manda o jovem se desfazer dos seus bens para segui-lo, não é que nós hoje devemos abandonar as nossas riquezas e viver na mendicância. Não é isso que Jesus ensinou. Nós já trabalhamos essa passagem aqui. Vamos apenas repetir que Jesus, conhecendo aquele jovem, sabia que se ele se desfizesse dos seus bens e seguisse o Cristo, aí que está a diferença. É se desfazer dos bens e seguir o Cristo. Se aquele jovem fizesse aquilo ali, naquele momento, ele daria a prova de que ele estava pronto para o Evangelho. Tanto que ele não estava pronto ainda. Então o ensinamento não é se desfazer de tudo e viver na mendicância, porque isso é tornar-se um peso para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Olha que raciocínio. Se desfazer da riqueza para viver na pobreza não é atender ao desprendimento. Por quê? Porque se você recebeu a riqueza, Deus está te dando uma tarefa, um dever. E se você se desfaz da riqueza, você está se eximindo desse dever, dessa responsabilidade que Deus lhe deu. Então você está descumprindo a vontade divina. Deus concede a riqueza a quem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. De novo a função da riqueza, hein? A administração em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. A missão do rico é tornar proveitosa a si mesmo o uso da riqueza. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Então ele repete a função da riqueza, do bom uso, do uso inteligente, e que nós temos que
prestar contas a Deus, fazer bom uso da riqueza quando a possuirmos, porque essa gestão foi determinada por Deus. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Então ele dá 3 exemplos do indivíduo que tem dinheiro, riqueza, do indivíduo que não tem e do indivíduo que sacrifica essa riqueza. São 3 situações em que, se bem utilizadas conforme o Evangelho, conforme a palavra do Cristo, nós estaremos cumprindo a vontade do Pai. O rico a utilizando com inteligência, em proveito da sociedade. O pobre não se revoltando e renunciando aos seus benefícios para adquirir outros valores. E o que sacrifica-se para, quando necessário, usar em proveito da sociedade. Diga, pois, aquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Está aí a frase que o rico deve repetir. E aí, nesse momento, que nós não coloquemos esse rico como se fosse o outro. Nós todos somos ricos de algum valor. Por mais que esse capítulo fale da riqueza material, nós todos podemos repetir essa frase. Senhor, tu me destinaste um encargo. Por quê? Eu sou rico de inteligência, eu sou rico de possibilidades, eu sou rico de sentimento. Por mais que não seja rico de valores materiais, temos todos um encargo e devemos desempenhá-lo de acordo com a santa vontade do Criador. Todos, portanto, podemos repetir essa frase. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. O resumo, portanto, do que o Espírito quis trazer. Resumirei o que expus dizendo. Vamos ao resumo. Sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhe derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, o último parágrafo, eu acredito, da mensagem, é um ensinamento, um resumo do ensinamento muito importante, uma mensagem belíssima de Lacordaire, ditado em Constantina em 1863. Esse último parágrafo dá um resumo perfeito do que nós falamos hoje, no estudo inteiro de hoje. Essa página muito profunda e muito bela sobre o uso da riqueza, sobre o que é de fato ser desprendido, sobre os riscos e sobre como devemos empregá-la. O último parágrafo, portanto, resumiu de forma perfeita o que Lacordaire ensinou. Vamos então, para finalizar o estudo de hoje, ler uma pergunta que foi respondida por uma entidade também, sobre transmissão da riqueza. Pergunta: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Olha que pergunta, hein? Se o ensinamento foi que a riqueza não nos pertence, que nós somos apenas depositários, isso significa que nós perdemos o direito de transmitir aos nossos filhos? Transmitir aos nossos descendentes, já que não nos pertence? Perceberam o raciocínio? Se não é nosso, eu posso transmitir aos meus filhos? Essa é a pergunta. Resposta: o homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida,
porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Então vejam, a resposta, se não me engano, de São Luís aqui é direito do indivíduo transmitir aos seus descendentes a riqueza que ele adquiriu durante a vida. Por quê? Porque o fato de deixar para os filhos não significa que eles usufruirão dessa riqueza. Porque se a vontade de Deus for que eles não recebam, eles não receberão, por algum motivo que desconhecemos. Então, o direito existe de transmissão. Porém, o usufruto, né, a prerrogativa de poder utilizar essa herança não é garantida. Porque se Deus concedeu, ele pode retirar. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Então nós temos exemplos de fortunas deixadas, mas que se acabaram, porque os filhos não tinham o direito, conforme a vontade do pai, de utilizar aquela fortuna. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. O indivíduo pode até tentar deixar para os seus filhos ou ter essa vontade, não tem problema nenhum. Fazer o testamento, né? Os filhos fazerem um inventário, é da lei. Porém, fica a informação de que se a vontade do pai não for esta, a fortuna não será transmitida. O homem não tem poder para garantir isso. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus. Então, acabei de falar, é um direito do indivíduo fazer o testamento, doar para os seus filhos, ou eles fazerem um inventário para a transmissão da herança, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julga oportuno. Mensagem, né? Resposta dada por São Luís em Paris, 1860. Com isso, então, finalizamos esse capítulo do Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Na próxima segunda-feira, nós vamos estudar o próximo capítulo, né? O capítulo 17. E durante essa semana continuaremos no estudo do livro Missionários da Luz. O próximo capítulo é o Sede Perfeitos, que vamos analisar do Evangelho, iniciando, portanto, na próxima segunda-feira. Eu agradeço a todos que acompanham e peço, como sempre faço, aos nossos guias, aos nossos mentores, que envolvam a cada um de nós, aqueles que estudam, aqueles que nos ouvem, aqueles que reflexionam sobre as lições do Evangelho e absorvem dessa doutrina maravilhosa e libertadora do Espiritismo o norte, o caminho que nos leva à redenção. Saibamos utilizar a riqueza, especialmente a material, objeto do estudo, para o proveito da sociedade, daqueles que nos rodeiam. E se não temos a condição financeira elevada, saibamos também doar de nós mesmos, de outras formas de riqueza, seja o tempo, seja a atenção, seja a inteligência, seja qualquer virtude que possuamos, utilizando-a para reduzir dores, sofrimentos dos nossos irmãos. Pedimos então à espiritualidade amiga que prossiga a nos abençoar e a nos envolver, transmitindo as suas lições pela inspiração, pela intuição e principalmente pelo envolvimento das nossas vidas. Para tanto, precisamos sintonizar com eles nas nossas atitudes, pensamentos e condutas, especialmente em nossa casa, com a nossa família e com aqueles que convivem diretamente conosco. Graças damos, portanto, aos nossos amigos, aos nossos mentores e guias, e que o nosso Senhor, Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, e sua Mãe Santíssima Maria, continue a nos abençoar com a sua graça, com a sua proteção, com o seu amor,
que nos liberta, nos orienta e nos traz aconchego à alma, consolação aos nossos corações. Graças damos a Ti, Senhor, ao Seu Filho maior Jesus e a Maria Santíssima, para que todos recebam essa mensagem, essa vibração, essa energia e possam dar rumo novo às suas vidas, voltadas à paz do Cristo. Muito obrigado, hoje e sempre, e que assim seja. Até o próximo encontro, então, e um forte abraço a todos.